João, olhando para a questão grega, já aqui demos o mote e falávamos que é uma bola de neve mundial e é impossível falar de determinados temas sem os relacionar. Olhando para a questão grega, mais um corte de resto também esperado, até porque a Standard & Poor's agora vem dizer que os credores, no fundo, da Grécia poderão não receber entre 30% a 50% do valor emprestado, é verdade, e há momentos, o João dizia precisamente isso, se esse montante da dívida, mesmo que seja um default de 50%, não for pago, vai fazer soar em muitos alarmes pelo mundo fora. Claro que sim. Se bem que estamos a falar desse número em concreto, são basicamente pressupostos históricos, digamos assim, que a S&P tem em conta. É preciso ter atenção que este rating reflete. Para já, é importante também dizer que não tem grande impacto nos mercados, porque isto é indiferente. Chegou a um determinado nível em que já não valia a pena cortar mais, quer dizer, não valia a pena em termos de efeito nos mercados. O rating já não tem um efeito direto, digamos assim. O que este rating transmite basicamente é o evento default iminente. E queremos com isto dizer o quê? Eles querem dizer o quê? Querem dizer que com triple C, num espaço de tempo bastante curto, eles acreditam que haverá dívidas que não serão pagas. É importante fazer aqui menção o que é um rating. O rating de longo prazo, neste caso, ao que se refere é que todas as dívidas no futuro, agora, presente e no futuro próximo, terão que ser pagas a nível do que está acordado a nível de timing e de juros. E é isso que basicamente eles estão a dizer, que não acreditam que tal irá passar, dadas as necessidades de financiamento da Grécia, toda a conjuntura atual e a confusão política que se passa na Grécia e que, inclusivamente, se torna um desafio para que as medidas necessárias sejam adotadas. E esses desafios de que o João fala parecem ser bastante elevados, bastante rigorosos, porque o Eurogrupo reuniu-se hoje de emergência, precisamente, para discutir, e será certamente um dos temas centrais, a questão da ajuda à Grécia. O que é que se pode fazer? E é uma questão que já se tem falado aqui no programa várias vezes. O que é que se poderia fazer para ajudar a Grécia, ou para tentar, pelo menos, minorizar este problema? Não há aqui soluções cor-de-rosa ou soluções imediatas. Já é por demais evidente que isto terá que passar por uma reestruturação, qualquer situação. Fala-se de uma série de situações, reestruturação, o reprofiling, não estamos mais a falar do que a alteração de prazo, etc. E aqui ligamos mais uma vez aos comentários da S&P, porque a nível de ratings, o que um rating diz é que se houver uma reestruturação é óbvio, reestruturação implica muitas vezes um desconto e alterações de condições, etc. No rating, os ratings são aplicados a uma obrigação em concreto, ao emitente e a cada obrigação em concreto. E se essa obrigação não for cumprida exatamente nos termos em que foi realizada, se tiver um grace period, se for uma bullet com 12 meses, etc., de um período de carência, esses 12 meses contam. Se for, por exemplo, dado um período de carência e isso não estiver na documentação, digamos assim, da obrigação, isso significa que irá entrar em default. Isso é um ponto importante a referir. Aquilo que se tem falado muito, nomeadamente no caso grego, é de um haircut, do tal não pagamento de parte ou totalidade da dívida. Estamos a falar de uma reestruturação. Isto, inclusivamente, nos mercados, fala-se um pouco já da situação, da discussão com as agências de rating, do que é que será um default ou não, porque quer-se evitar, para todos os efeitos, que seja definido um default em relação ao país, e com isso já se fala, inclusivamente na linguagem dos credit default swaps, o que é que será um event of default ou não. Isto tudo por uma questão também de imagem, não só da Grécia, mas da Europa. E quer-se evitar isso e as agências de rating, nomeadamente a S&P, já veio para o mercado publicamente dizer que se houver a mínima alteração, qualquer que ela seja, a nível que tenha um impacto de perda, digamos assim, económica, que eles consideram default. Em relação ao default, isto é uma situação que é importante dizer. Isto é uma questão técnica, digamos assim. A S&P pode definir defaults em obrigação. A S&P ou qualquer agência pode definir defaults bond, obrigação a obrigação, e pode dar o emitente, digamos assim, que é a Grécia, como um termo definido como SD, ou seja, Selective Default.
que é uma situação mais soft, digamos assim, que eles dizem algumas obrigações podem entrar em default, mas não todas. Mas isto é uma situação que se quer evitar a nível político, porque não é só a Grécia, é a imagem de um país da zona euro que entrou em default. A questão agora que se coloca é basicamente não haver entendimento das partes europeias. Há vários pequenos grupos dentro do grupo da zona euro. Quer dizer, e essa é uma questão... Temos os próprios, a Alemanha, governo, com uma perspectiva, temos o Banco Central Europeu com outra que diz que será dramático qualquer reestruturação da dívida grega, mais uma vez por duas questões, pela situação em si possível de bola de neve, de risco de bola de neve, de efeito dominó, como também, mais uma vez, pelas questões que eles têm de exposição no balanço do Banco Central Europeu em relação à dívida grega. Por isso... Isto é uma luta, basicamente, entre aqueles que vão ter que dar mais e aqueles que terão que dar menos, eventualmente. No caso da França e da Alemanha, terão que fazer participações mais elevadas e, consequentemente, vão senti-lo também nas contas. Exato. Quer dizer, existe agora o argumento que terá que ser tomada qualquer medida. E essa medida, acho que já é por mais evidente, terá que haver uma reestruturação mais uma vez, com um desconto. Não há outra hipótese. Até porque os 7 anos de que falava aqui esta reportagem a respeito da reunião de emergência do Eurogrupo poderão ser infrutíferos, quer dizer, com os juros, a própria Grécia queixa-se que não consegue pagar os atuais juros que tem de pagar pela ajuda que recebeu. Prolongar esse pagamento por mais 7 anos, além daquele que já estava previsto, pode, se calhar, é uma solução, ou é uma fraca solução nesta altura. É um adiamento É uma fraca solução porque as necessidades de financiamento da Grécia continuam. Quer dizer, estamos a falar de uma situação onde a própria Grécia... Sendo que já não entra em 2012 nos mercados, praticamente impossível nesta altura. É totalmente impossível. E mesmo que entrasse, seria a níveis de juros, então, completamente inconcebíveis. E temos também de ter atenção que... Chega a um ponto, desculpe, João, chega a um ponto em que, e olhando, por exemplo, para juros de 23%, 24%, 25%, as yield das obrigações, olhando, se por acaso decidisse voltar a fazer emissões, mesmo sem ter capacidade real de o fazer, haveria alguém, mesmo estando descontado o incumprimento, que, pensando, por exemplo, nos 30%, ou se calhar até mais, haveria alguém disposto a emprestar? É uma questão que se coloca do outro lado. Haveria a esse nível ainda mais fundo neste poço que estivesse disposto a emprestar dinheiro? Haveria. Há sem dúvida nenhuma investidores que estão preparados a tomar esse tipo de risco para esse tipo de retorno, mas não estamos a falar desse tipo de disponibilidade de liquidez. Existem para situações, e podemos avaliar há N situações e esse tipo de fundos de distress, digamos assim, estamos a falar já desse nível de participação. Eles participam em N operações no mundo inteiro, em Portugal também, em situações pontuais, mas não estamos a falar de um volume que seja suficiente ou mesmo interessante para refinanciar uma economia, tal como é a grega, mesmo sendo uma economia pequena em comparação com outras. Da Grécia para Portugal, o BCP fez um aumento de capital que aparentemente foi, olhando, e digo aparentemente, olhando para os números, naturalmente, foi um sucesso, mas ainda assim há aqui uma questão e um dos vivos, uma das reações de Carlos Santos Ferreira, ontem na conferência que foi feita na Bolsa de Lisboa, dizia que em relação ao futuro não está previsto mais nenhum aumento de capital, que este foi suficiente, mas olhando para a exposição que o BCP tem na Grécia, nomeadamente através do Millennium Bank que está no país, se a Grécia entrasse em cumprimento, se calhar este cenário concreto que Carlos Santos Ferreira traçou poderia não ser viável, e aí já vamos pensando mais à frente e olhando, por exemplo, para a famosa almofada que a Troika deixou para o setor financeiro português. Claro que sim, claro que sim. Aqui estamos a falar de duas situações. A potencial exposição que se estima ser de 700 milhões de dívida pública grega, e isso temos que olhar também para os outros bancos, qual é que é o nível de exposição que os bancos portugueses têm em relação à Grécia. E o outro tema em relação ao BCP é que tem interesses na Grécia, nomeadamente através do Millennium Bank, que tem um balanço, não tenho agora aqui os números exatos, mas superior a 4 mil milhões de euros, que numa situação de default da Grécia pode implicar diversas situações, depende. Até pode acontecer que
a Grécia decida nacionalizar os bancos, e se não for o caso, que não seja nacionalizado, irão existir perdas na sua período. Obviamente que existe um grande risco de incumprimento no balanço do Millennium Bank, porque estamos a falar de dívida a particulares e com a economia grega a encolher constantemente nos últimos tempos e as taxas de default, quer em crédito ao consumo, quer no crédito hipotecário, ao aumentarem, existem aí imparidades enormes. Por isso, numa situação de default da Grécia, ou não, mesmo que não exista default da Grécia, há que ter em atenção toda a exposição em relação ao Millennium Bank. Será que nesta altura ainda é possível dizer com uma boa segurança que a almofada deixada pela Troika, os 12 mil milhões, não vão ser tocados no futuro? Eu devido. Porque isto, eu diria que não iriam ser tocados se a economia e se o panorama atual não piorasse, não deteriorasse. Numa situação que irá acontecer, com certeza, com a Grécia e com a reestruturação, isso terá um impacto no balanço dos bancos. Poderá não ser significativo, mas temos de ter atenção que há outro tipo de situação a analisar nos bancos portugueses e que é feita menção a esse ponto no memo da Troika, que estamos a falar de alguma reavaliação dos ativos. Muitas vezes, quer dos ativos performing, quer dos rácios de incumprimento, que têm que ser ajustados para níveis estándares internacionais. Isto é perfeitamente mencionado no memo da Troika. E isso será talvez, no meu entender, o ponto de vista mais preocupante, ou que poderá ter maior impacto em termos de necessidades de capital. E não existindo no mercado possibilidade de haver aumentos de capital, então aí a facilidade colocada pela Troika será com certeza utilizada. Sendo que nesta altura a estratégia da banca, já aqui falamos a semana passada, parece ser os aumentos de capital, ou pelo menos não necessariamente esta estratégia usada, mas por exemplo com a emissão de obrigações, com garantias do Estado, poderá ser também uma forma de financiamento do setor e se calhar, falando hipoteticamente naturalmente, pode ser a estratégia a adotar no futuro, pelo menos pelos outros bancos, não olhando necessariamente apenas para o BCP, que fez agora um aumento de capital, mas poderá ser para o restante setor uma estratégia. Aliás, houve pelo menos 3 ou 4 bancos, salvo erro, que já anunciaram precisamente essa estratégia. Será uma estratégia, com certeza, neste momento é a única fonte, ou uma das poucas... É porque o mercado interbancário continua fechado. Continua fechado, quer o interbancário, quer se os bancos portugueses quisessem ir ao mercado, digamos assim, quer para dívida sénior dos bancos, quer para obrigações hipotecárias, quer para titularização, quer o que quer que seja, esse mercado está totalmente fechado. Por isso, neste momento, esta é a única possibilidade, mas não é de todo... A mais indicada. Nem mais indicada, nem a que vai solucionar o problema. Basicamente, os bancos têm que encontrar outras fontes de financiamento, porque houve uma que acabou recentemente, que é basicamente... Foi o uso de colaterais junto do Banco Central Europeu. Isso, basicamente, com os downgrades para novas emissões, digamos assim, não é possível. João, muito obrigado pela análise. João Ferreira Marques, Managing Director da White Star, aqui com os principais destaques da atualidade. Naturalmente, a exposição da banca portuguesa, em destaque o BCP, à situação grega e para esta reunião de emergência dos ministros das Finanças da Zona Euro.